O MPD, de facto, tem uma relação estranha com o poder. Verdadeiramente constitui um perigo à nossa democracia. Penso que nós não podemos fingir que nada aconteceu. Nós não estamos no mundo do fingimento. Nós estamos no mundo real. Tivemos que suspender para esperar um deputado e para impor a posição da maioria. Estamos a inventar. Eu acho que o Parlamento não merece isso. Como sabem, a mesa também somos humanos. Os humanos falham, não é? E neste caso nós falhamos. A democracia foi manchada pelo partido que sustenta a maioria nesta Casa Parlamentar, o MPD. O voto, a partir de hoje, nesta Casa Parlamentar, passa a ter o significado que a maioria desta Casa bem entender. O senhor deputado vem a dizer que o MPD dá-se mal com o poder. O povo então é que não se dá com a democracia. Não vamos pretender dar lições. Isto parece absurdo. O povo não vota por uma maioria para fazer aquilo que bem entender, a revelia da lei num Estado de Direito Democrático. Isto é inconcebível, isto é intolerável, isto é inaceitável. Os senhores podem ditar com a força da vossa maioria que o povo vai acompanhar. Senhor deputado Rui Semedo tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com relação ao ponto 2 do número 4 romano, que é sobre a cooperação descentralizada, é uma iniciativa que carece de parecer das instituições a nível autárquico e não chegou às nossas mãos até este momento nenhum parecer. Não chegando, não sei, Sr. Presidente, se teríamos condições para o seu agendamento nessas circunstâncias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A senhora deputada Joana Rosa tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Nós, ao analisar a proposta da alteração, portanto, fizemos um debate em relação a isso. A lei é clara em relação à exigência da audição da Associação Nacional dos Municípios. Eu acho que a Assembleia tomou já a iniciativa no sentido de pedir um parecer da Associação Nacional neste sentido. Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Rui Semedo tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que tudo isso aconteceu muito rapidamente, não sei se não deveríamos aguardar pelo parecer, fixando um prazo à Associação Nacional de Município para dar o parecer sobre esta iniciativa. Mas, Sr. Presidente, parece-me também que a iniciativa que se relaciona com a Polícia Municipal também carece de parecer da Associação Nacional dos Municípios. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Mais intervenções sobre este assunto? Senhor líder da bancada do MPD, deputado Rui Figueiredo Soares. Obrigado, Sr. Presidente. Agradecia que nos informasse quando foi pedido o parecer à Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde relativamente a esta matéria. A data precisa do parecer. A Assembleia Nacional não pode ficar ad eterno à espera da emissão de pareceres, além de que sabemos todos, os pareceres não são vinculativos e, ademais, trata-se aqui de uma matéria favorável aos municípios. Gostaríamos de obter a informação. Obrigado. Muito obrigado, senhor líder parlamentar. O parecer foi pedido, foi solicitado. A mesa, neste momento, não tem cá o pedido entre mãos, como não tem sido prática, não é? Entretanto, daqui a nada teremos as informações para fornecer aos senhores deputados. De qualquer maneira, eu queria dizer que o agendamento e o debate de uma proposta de lei, de um projeto de lei,
não exige que as comissões, portanto, apresentem os relatórios, os pareceres. Nós podemos discutir mesmo que os pareceres não chegarem. O importante é pedir os pareceres. Desde que a Assembleia Nacional tenha pedido os pareceres, nós não podemos ficar ad eterno à espera dos pareceres, porque a Assembleia Nacional não pode ficar bloqueada por causa de pareceres, nem das comissões especializadas. Mesmo as comissões especializadas, se não entregaram os pareceres, se não apresentaram os pareceres a tempo, nós não poderemos ficar bloqueados, temos que avançar com os trabalhos. Por isso, senhora, eu passava a palavra ao senhor deputado Rui Semedo ainda para mais esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há, digamos, circunstância em que os pareceres são pedidos obrigatoriamente. E, nesses casos, é obrigatório que se peça os pareceres. É claro que estamos aqui também numa situação em que não sabemos quando é que foram pedidos os pareceres. E poderá ser o caso de que o tempo de pedido de pareceres à data de hoje não tenha sido suficiente para se emitir os pareceres. Sendo este o caso, o mais aconselhável é retirar a iniciativa e fixar um período para que a entidade solicitada imita o parecer. A não ser que se esteja a dizer que a entidade solicitada recusou emitir o parecer. E parece-me que não é o caso. Parece-me a mim que não é o caso. Nessas circunstâncias de pareceres obrigatórios, seria aconselhável, de facto, aguardar pelo parecer. Quanto à prática desta casa, já tivemos práticas reiteradas de iniciativas serem retiradas da agenda e no segundo agendamento agendar, mesmo não tendo parecer, depois de se fixar um período razoável para que a entidade solicitada tenha tempo para responder. Já tivemos uma prática nesta casa e as instituições funcionam também com as práticas, com as tradições, e isso ajuda muito na consolidação institucional. E é por isso que eu estou a levantar essa questão. É claro que, se na próxima sessão não tivermos o parecer, significa que a entidade recusou, ou pode ser lida, interpretada, entendida que a entidade tenha recusado, e nós não poderíamos ficar dependentes. Mas nem sequer sabemos quando é que o parecer foi solicitado. E, neste sentido, gostaríamos também de requerer ao Sr. Presidente da Assembleia que fosse facultada aos deputados a correspondência, cópia da correspondência que tenha pedido este parecer à instituição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Alcides Pina, eu queria informar que, de acordo com informações do Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia Nacional, o parecer foi solicitado a 16 de março. E agora, tendo o Sr. Deputado Rui Semedo solicitado a cópia, também eu pedia aos serviços, ao Gabinete, que providenciasse a cópia do documento. Entretanto, como sabem, a mesa não pode entrar neste debate. Compete ao plenário da Assembleia Nacional decidir sobre o agendamento ou não deste ponto. A mesa simplesmente coordena e preside os trabalhos da Assembleia Nacional. Por isso, devolvo ao plenário a questão. Não sei se há mais pedidos. Portanto, o Sr. Deputado Alcides Pina tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dar uma informação aqui à plenária, não sei se ainda se recordam ou não, e não sei se isso vai servir ou não para podermos avançar. Foi precisamente o Sr. Presidente que levantou uma questão sobre Santa Catarina, e eu, na altura, intervim, pedi
esclarecimento ao Ministro da Administração Interna em que ponto se encontrava, portanto, a lei sobre Polícia Municipal. Eu lembro-me, acho que isso aconteceu no mês de janeiro, eu lembro-me o Sr. Ministro ter informado, na altura, que a proposta estava no Conselho de Ministros a aguardar o parecer dos municípios, da Associação Nacional dos Municípios. Portanto, de lá para cá, passaram-se mais de 30 dias. Portanto, nós não podemos continuar ad eterno com uma situação de facto que claramente vai ao encontro das expectativas dos municípios. Não há ninguém neste país, neste momento, que não defenda a necessidade urgente da aprovação da lei sobre Polícia Municipal. Portanto, estamos aqui a ter expedientes, o PSV, dilatórias para não discutir uma lei que, do meu ponto de vista... Sr. Deputado, cinja-se à ordem do dia, por favor. Sr. Presidente, era isso que eu queria dizer. Na verdade, o Governo pediu parecer da Associação Nacional dos Municípios. A Associação Nacional dos Municípios, se calhar até agora, não se pronunciou. Portanto, temos que ter isso também em consideração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua compreensão. Sr. Deputado Rui Semedo tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Vossa Excelência informou-nos que o pedido foi solicitado a 16 de março. Eu acho que o Sr. Deputado Alcides de Pina faz uma grande confusão. Temos o Parlamento e temos o Governo. São duas coisas totalmente diferentes. E essas duas coisas não merecem nem devem ser confundidas. O parecer solicitado pelo Governo não dispensa em nenhuma circunstância o pedido de parecer de uma outra entidade, de um órgão de soberania que é o Parlamento. É assim que as coisas funcionam. O Governo pede o parecer para o processo de feitura da lei, para aprovação em sede do Conselho de Ministros, e o Parlamento pede autonomamente o seu parecer para o processo de decisão, para o processo de legislação, para o processo da produção final da lei. É assim que as coisas funcionam. E, Sr. Presidente, mais um reparo. Se a convocatória nos foi distribuída a 9 de março, significa que o agendamento desta iniciativa, destas duas iniciativas, não deveria acontecer. Porquê? Porque são iniciativas que carecem de pedido obrigatório de parecer. Foi distribuída a convocatória na sequência da Conferência de Representantes, acredito que antes de 9, foi distribuída a convocatória a 9 de março, a 16 de março foi pedido o parecer. E, Sr. Presidente, eu considero que poderá não ser sempre tempo suficiente de 16 de março a hoje digamos, o envio ou a resposta ao pedido de parecer feito pelo Parlamento. Por isso, seria razoável e o bom senso aconselharia que essas iniciativas fossem adiadas para a próxima sessão e, no nosso entendimento, não se trata de expediente nenhum. Estamos a tentar interpretar o regimento e a tentar seguir o regimento. Salvo melhor opinião, é esta a opinião do grupo parlamentar do PSV. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não podemos ficar ad eterno. Não podemos ficar ad eterno a discutir essa questão. Eu queria dizer que quem fixa, portanto, quem prepara as reuniões plenárias e decide sobre a ordem do dia é a Conferência de Representantes dos grupos parlamentares, porque a mesa não poderá ser confrontada desta forma com essa questão. De toda maneira, eu compreendo o Sr. Deputado Rui Semedo
quer dar e prestar esclarecimentos. Pediram a palavra a senhora deputada Joana Rosa, o senhor deputado Orlando Dias e o senhor deputado e líder da bancada do MPD, o senhor Rui Figueiredo Soares. Eu passaria a palavra à senhora deputada Joana Rosa. Obrigada, Sr. Presidente. Eu, ouvindo a intervenção do deputado Rui Semedo, tivesse sido um deputado iniciante, compreenderia. Mas já um deputado com a vivência parlamentar que ele tem, eu acho que isso já ficaria, não poderia calar-me. É prática que o Parlamento agende, portanto, discussão de diplomas e que no decorrer das sessões se faça a distribuição dos pareceres. Isso é o mais habitual, é prática desta Casa Parlamentar. De modo que eu acho que ainda estamos a tempo, temos várias matérias que vão sendo discutidas, portanto, o diploma está, acho que são o terceiro, quarto ponto, se calhar, da agenda, acho que justifica-se o agendamento e eu já agora apresento o requerimento no sentido da votação para não perdermos mais tempo. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. A mesa vai ouvir pelo menos mais 2 deputados, porque ainda a mesa não admitiu o requerimento. Quando a mesa admitir o requerimento, é que se passa imediatamente à votação. Mas a mesa ainda não admitiu o requerimento, porque o requerimento foi apresentado, pode haver argumentos que podem levar à retirada do requerimento, não é? Portanto, passo a palavra ao Sr. deputado João Batista Pereira. Tenha bondade. Sr. Presidente, está evidente que, face ao requerimento apresentado pela minha colega deputada Joana Rosa Amado, o MPD vai forçar o agendamento desses 2 diplomas que estão em debate. Estamos a referir ao diploma referente à criação da Polícia Municipal, mas também ao diploma relativo à cooperação internacional descentralizada. 2 diplomas fundamentais que o MPD sempre disse que constituem focos fundamentais da reforma a encetar agora na atual governação. Aquilo que nós estranhamos é que as coisas não se preparam convenientemente, nomeadamente não se pedem e não se têm pareceres fundamentais de instituições como a Associação Nacional de Municípios, pareceres que são obrigatórios e constam da lei. Portanto, eu creio que nós devemos manifestar a nossa preocupação por esta forma como as coisas estão a processar-se nesta fase da governação. Digamos, com um déficit considerável de cultura institucional, não existem pareceres e as coisas vão se decidindo pela via da força. Por esta razão, Sr. Presidente, nós consideramos, efetivamente, que esses 2 diplomas não estão em condições de serem agora agendados, devendo aguardar os pareceres e serem, portanto, trazidos ao Parlamento nos próximos tempos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria dizer o seguinte. Nós vamos passar a palavra ao Governo, portanto, a um deputado da bancada do MPD, ao Sr. Deputado da UCID. Eu pedi a compreensão dos senhores deputados para nós podermos avançar. Porque senão iremos entrar no debate antes da aprovação da ordem do dia. Nós estamos na aprovação da ordem do dia. Eu queria que os senhores deputados colaborassem com a anuência do plenário, nós podíamos tanto avançar assim. Senhor deputado Orlando Dias, tem a palavra para... Aliás, pede a palavra para... Tenha bondade, senhor deputado. Tenha bondade. Não, abriu-se essa questão, vários deputados falaram, há deputados inscritos. Eu penso que não é bom tomar essa decisão, de dizer agora não. Fala um deputado de cada grupo e terminamos isso. Nós já estamos inscritos. Eu penso que a melhor forma é deixar os deputados inscritos falarem e depois então tomar-se essa decisão. Compreendo o senhor deputado. Nós o que queremos é fazer economia de tempo e fazer com que o debate seja produtivo. Nós estamos na aprovação da ordem do dia. Já houve muitas intervenções, de modo que nós, do nosso ponto de vista, seria mais produtivo não entrarmos no debate deste ponto. Mas, de toda maneira, os senhores deputados têm sempre direito à palavra.
Nós até podemos passar aqui até a maioria aprovar a ordem do dia, se acharem que assim é mais produtivo. Senhor Deputado Rui Figueiredo Soares. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões aqui levantadas, eu queria dizer, em primeiro lugar, referir e repetir que foi a Conferência de Representantes que agendou os diplomas. E o grupo parlamentar do PICV estava representado pela sua líder parlamentar. Estas questões de agendamento de diplomas têm de ser decidida em Conferência de Representantes. E foi o que aconteceu. Na altura, não se alertou para a questão da emissão dos pareceres. A Assembleia Nacional já solicitou os pareceres. Estes pontos estão na agenda. Vamos pedir à Assembleia Nacional, ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional, que inste as entidades, a Associação Nacional de Municípios, a emitir os pareceres antes da discussão. Pensamos que o número de dias é razoável para se permitir a discussão dos diplomas. Por conseguinte, propomos que se mantenham estes pontos na ordem do dia, que o Presidente da Assembleia Nacional inste a Associação Nacional de Municípios a emitir os respectivos pareceres até à discussão dos diplomas. O que interessa é que os pareceres sejam pedidos e que tenhamos em mão os pareceres. A discussão dos diplomas pode ser sempre alvo de nova Conferência de Representantes e se decidir a sua manutenção ou não na ordem do dia. Até agora, são estes os elementos que nós temos. Os pareceres obrigatórios foram pedidos. Devemos pedir que a Associação Nacional de Municípios emita os pareceres e mantenhamos estes 2 pontos na ordem do dia. É esta posição do Grupo Parlamentar do MPD. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Monteiro tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Primeiramente, gostaria de endereçar uma palavra de agradecimento, melhor dizendo, parabéns a todas as mulheres cabo-verdianas e, em especial, as mulheres deputadas aqui nesta Casa Parlamentar. Dizer sobre esta matéria, Sr. Presidente, o seguinte. Nós entendemos que as matérias aqui já bastas vezes faladas, nomeadamente a questão da criação da Polícia Municipal, e bem assim como a lei que vamos rever em termos da cooperação internacional, exigem que os pareceres estejam nesta Casa Parlamentar. E daquilo que nós sabemos, nós não temos até este momento os pareceres que deveriam estar. E eu entendo que, ao ser agendado na Conferência dos Representantes, parte-se do princípio que até a altura da iniciação dos debates destes documentos, estes pareceres estariam aqui nesta Casa Parlamentar. E não estão. E se são obrigatórios, eu penso que nós deveremos realmente cingirmos aquilo que diz a lei. Se a lei exige, vamos ter estes pareceres. Agendados, foram bem agendados. Agora, não tendo o parecer, eu penso que nós não deveríamos avançar. De maneira que nós gostaríamos de deixar aqui esta alerta e dizer que não é pelo facto que, provavelmente, anteriormente, numa ou noutra situação, situações do tipo tenham passado, que nós deveremos, ad eternum, continuar a ter estes fracassos, porque isso não ajuda em nada. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Ministro da Presidência do Conselho de Ministros. Tem bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, é a questão de procedimentos. O Governo cumpriu todos os procedimentos com a maior responsabilidade, Sr. Deputado João Batista Pereira. O Governo, desde o ano passado, tem pronto a Lei de Polícia Municipal, enviou a todas as entidades para opinarem. Há mais de 3 meses. Enviou a Associação Nacional dos Municípios, como manda a lei, enviou o Comando Nacional da Polícia, como manda a lei, portanto, cumpriu todos os procedimentos e não há aqui nenhuma forma de governação que o senhor está a interpretar e convém não entrarmos em debate sobre esta matéria. O Governo teve toda a responsabilidade. A mesma coisa com a Lei da Cooperação Descentralizada.
o mesmo procedimento. O Governo cumpriu todas as formalidades com a Lei de Cooperação Descentralizada. O Governo pediu o agendamento porque sabe que a lei deve ser agendada e discutida, porque os pareceres da Associação Nacional de Municípios, pode-se pedir o parecer, mas o parecer da associação não é vinculativo. O parecer da Associação Nacional de Municípios pode ser assim, por exemplo, a Associação Nacional de Municípios não quer que a lei seja discutida. O Parlamento não vai discutir? O Governo pediu o parecer. A lei diz claramente quando é que se deve pedir parecer. O Governo já fez a sua parte, fez de forma clara e não é obrigatório que haja discussão. Não é obrigatória que haja discussão desta matéria. Aliás, o artigo no Estatuto do Parceiro diz claramente que a consulta prévia. E a consulta prévia foi feita pelo Governo. O Presidente da Assembleia depois fez. Agora, há uma coisa aqui. Ou criamos um caso. Nós sabemos qual é o posicionamento do PICV em relação a estas questões e criamos um caso. As duas matérias exigem maioria simples para a sua aprovação. O Governo anterior não as trouxe ao Parlamento, quer dizer que não acredita no modelo que nós defendemos. Portanto, isso é normal. Vocês dão a vossa opinião sobre a lei no momento adequado. Agora, o que o Governo está a fazer é cumpriu todas as formalidades e, enquanto proponente, Sr. Presidente, o Governo faz questão que a matéria seja agendada e discutida nesta sessão plenária. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós já temos posicionamentos bem claros dos grupos, de todos os sujeitos parlamentares. Há um requerimento, eu não tinha admitido o requerimento para poder dar a oportunidade aos sujeitos parlamentares de opinarem sobre a matéria, para podermos decidir em consciência. Pergunto ao grupo parlamentar do PSV se ainda mantém a sua posição. Em mantendo, é só para dizer, se em mantendo, nós passamos imediatamente à votação do requerimento. Senhor Deputado, só para dizer se mantém ou se não mantém. O requerimento, porque a mesa já está a debater o requerimento. Tendo em conta que nós não estamos a sair do impasse. E temos que sair do impasse. Não podemos passar aqui todo o dia a discutir. Tenha bondade, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu colaboro com Vossa Excelência. Não vou fazer a intervenção, apesar de ser o último governo, não deveria ser o último cá nesta casa, na fixação da agenda, da ordem do dia, mas eu colaboro e digo, reafirmo a posição do Grupo Parlamentar do PSV e mantenho a posição do Grupo Parlamentar do PSV. Muito obrigado, senhores secretários. Organizemos. Não, era antes. Organizemos, já está organizado. Então vamos passar ao voto para manutenção ou não do número 2 árabe, do ponto 4º romano, que tem a ver com a proposta de lei que procede... Desculpa, não é isto? Sim, a proposta de lei que procede à primeira alteração à lei número 57/7 romano /2010, 19 de abril, que estabelece o regime jurídico geral da cooperação internacional descentralizada, regulando e delimitando as relações entre os seus agentes e fixando os mecanismos de coordenação e articulação entre o poder central, o poder local, as ONGs e os parceiros externos. Quem vota a favor da manutenção? Aliás, quem vota retirada, primeiro retirada, depois é manutenção. Quem vota a favor da retirada do número 2? Muito obrigado. Quem vota contra a retirada? Muito obrigado. Quem se abstém? Foi?
Portanto, a proposta de retirada foi rejeitada com 28 votos a favor, sendo 25 da bancada do PAICV e 3 dos senhores deputados da UCID, e 36 votos contra da bancada do MPD. Passamos agora à votação da manutenção, não é? É a prática. Quem vota a favor da manutenção do número 2? Obrigado. Quem vota contra? Contra o quê? Estão a votar contra? Quando há uma proposta inicial, só um momento, nós temos que avançar porque estamos em votação. Eu esclareci muito bem. Houve uma proposta inicial, não é? Depois alguém pediu retirada da proposta. Não passou, nós temos que votar de novo a proposta inicial. É isso. Portanto, quem vota contra? Contra a manutenção. Quem se abstém? É a mesma coisa, né? Portanto, a proposta de manutenção do número 2 passou com 36 votos a favor da bancada do MPD, 28 votos contra, sendo 25 da bancada do PAICV e 3 senhores deputados da UCID. Eu pergunto se há mais objeções à ordem do dia. Senhor deputado António Monteiro, tenha bondade. Para interpelar a mesa, Sr. Presidente. Tenha bondade. Sr. Presidente, a interpelação é o seguinte. O Sr. Presidente disse que 36 deputados do MPD é que votaram a favor. E tendo em conta que nós estamos na aprovação do período da ordem do dia, eu quero perguntar se este número 36 é suficiente para se manter. Obrigado. A questão é pertinente. De facto, 36... A questão é pertinente. Tem razão, Sr. Deputado. A mesa pede desculpas. A questão é pertinente. Portanto, com a intervenção do Sr. Deputado António Monteiro, a proposta fica retirada. Portanto, o número 2 cai. Tem razão, porque tem que ser com maioria absoluta dos deputados. A maioria absoluta dos deputados é 37. Tem razão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como sabem, a mesa também somos humanos. Os humanos falham, não é? E neste caso nós falhamos. E aceitamos perfeitamente. Portanto, o número 2 cai. Alguma outra objeção sobre a ordem do dia? Portanto, vou passar a leitura da ordem do dia. Não, era só a Polícia Municipal, não. Está bem, nós discutimos a questão que tem a ver com o ponto 2, que tem a ver com a cooperação internacional e descentralizada. Está bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Figueiredo tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. O que nós discutimos foi a proposta de lei da cooperação internacional descentralizada. O Sr. Presidente anunciou a manutenção, discutiu-se e aprovou-se a manutenção ou não do número 2 árabe. Conseguindo, não viemos aqui fazer mais confusão. Sr. Presidente, para uma melhor aprovação da agenda em consciência, em nome do grupo parlamentar do MPD, eu peço uma suspensão de 30 minutos.
Está concedida a suspensão, Sr. Deputado. Portanto, nós votamos o ponto 2 árabe do ponto 4 romano. Portanto, estava inscrito este ponto na ordem do dia, no projeto de ordem do dia. O grupo parlamentar do PAICV suscitou a sua retirada. Não houve consenso com os outros sujeitos parlamentares. O projeto foi votado pelo grupo parlamentar. Portanto, foi votado. Quer a retirada, quer a manutenção, não passaram, não é? Então temos que ver como sair desse impasse. Não, calma, tenha bondade. Nós temos que ver como sair desse impasse. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente coloca bem a questão que eu ia colocar. Temos uma proposta de agenda. A agenda não pode ser votada senão pela maioria dos deputados em efetividade de funções. Conseguindo, não pode também uma não maioria de deputados excluir pontos da agenda. Não pode excluir pontos da agenda. Então vamos aqui em relação ao impasse. Parece haver muita surpresa por parte do grupo parlamentar do PAICV, mas ainda não votamos a agenda na sua globalidade como proposta. Houve uma proposta de retirada que não passou. Houve uma proposta de manutenção que não passou. Temos de obter, para a análise dos pontos na ordem do dia, a maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Por isso o nosso grupo parlamentar pediu suspensão para ver se todos os sujeitos parlamentares chegam a acordo, ou a maioria de 2/3 chega a acordo em relação à aprovação. A maioria dos deputados em efetividade de funções chega a acordo em relação à agenda proposta. Estamos no impasse, vamos ver os outros pontos e analisar como discutir a agenda na sua generalidade. Porque, de facto, também o número de deputados que não corresponda à maioria dos deputados em efetividade de funções não pode retirar pontos da ordem do dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Líder Parlamentar. Sr. Deputado Rui Cimer tem a palavra. Muito obrigado. Sr. Presidente, estamos a inventar. Estamos a inventar. Aliás, estamos a inventar. Eu acho que o Parlamento não merece isso. O Parlamento não merece isso. Quando não se consegue uma maioria para manter um ponto na ordem do dia, o ponto cai. Não se conseguiu a maioria para manter o ponto na ordem do dia. O ponto cai. O ponto cai. E aí claramente será uma manobra que não dignifica esta casa, não valoriza esta casa, não valoriza os deputados. E mais, Sr. Presidente, eu aproveito para dizer que até tenho dúvidas se andamos bem quando suspendemos a sessão. Eu tenho dúvidas. Ele é obrigatório quando se pede, dá. Mas não se suspende a sessão antes da votação da ordem do dia, porque a reunião não tinha começado. Suspende-se a reunião. E mais, não sei se repara que a secção 4 do regimento
que está no artigo 99, que inicia uma nova parte depois da aprovação da agenda, realização das reuniões. São as reuniões que são interrompidas. As reuniões não podem ser interrompidas antes da aprovação da agenda dos trabalhos, que vem antes de começarem. Só começam com a aprovação da agenda. E a aprovação da agenda faz parte de um capítulo e de uma secção anterior ao artigo 99, e a partir do artigo 99, realização de reuniões, que vem no artigo 101, os grupos parlamentares podem requerer a interrupção da reunião plenária por uma única vez e por um máximo de 30 minutos, ao qual não se pode ser recusado pelo Presidente. Mas isso é depois da aprovação da ordem do dia. Portanto, mesmo o pedido de suspensão foi um pedido de duvidosa legitimidade e de duvidosa legalidade. Mas mais, Sr. Presidente, nós verificamos um facto, não é inédito, mas estranho. Suspendermos a sessão para se arregimentar a maioria, chamando o deputado que não se sabe, pelo menos da nossa parte, onde estava, qual a razão da sua ausência. Sim. Tivemos que suspender para esperar um deputado e para impor a posição da maioria. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Os deputados podem ter sempre dúvidas, é legítimo. Nós, enquanto mesa, aplicamos o disposto no artigo 101, quando o grupo parlamentar do MPD solicitou, requereu a interrupção da reunião plenária. Diz assim o artigo: os grupos parlamentares podem requerer a interrupção da reunião plenária por uma única vez e por um máximo de 30 minutos, a qual não pode ser recusada pelo Presidente. Então, quando o grupo requereu, a mesa não tinha outra saída senão aceitar. A mesa não pode recusar. É o 101 do regimento, Sr. Deputado. Não é no meio da votação, Sr. Deputado? Não. Isto não é no meio da votação. Não venha também com essas coisas. Não é no meio da votação. Bom, posto isto, a mesa apenas esclarece, já esclarecemos, portanto, nós agimos com base no 101. Posto isso, nós retomamos a lista dos inscritos. Passo a palavra ao deputado António Monteiro. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é para dizer que neste incidente do período antes, do período da ordem do dia, melhor dizendo, a aprovação da ordem do dia, nós entendemos que a linha que fala sobre a cooperação internacional foi votada e, como tal, acabou por cair. De maneira que nós não entendemos os argumentos de que vai-se votar outra vez, que agora já há um número que permite a maioria dos deputados em efetividade de funções, de forma que nós queríamos era clarificar essa situação, porque o Sr. Presidente foi claro na sua locução, dizendo que o ponto tinha caído. E o Sr. Presidente fez até, inclusive, uma nova numeração dos pontos que vão ser discutidos. E ao ouvir aquilo que eu ouvi, nós, os deputados do sítio, ficamos outra vez sem saber a quantas andamos. Se vamos repetir outra vez a votação, se vamos dar por adquirido a votação que já foi feita aqui nesta Casa Parlamentar, ou se vamos abrir um grande precedente nesta Casa mais uma vez. De maneira que eu gostaria que o Sr. Presidente, caso pudesse, nos esclarecesse sobre essa situação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Monteiro. Nós, de facto, votamos o artigo, e ainda bem que o Sr. Deputado, passou-nos, o Sr. Deputado viu que, quando votámos a manutenção, nós dissemos que a manutenção passou com 36 votos, quando não era assim, porque o artigo 88, número 5, diz qual é a maioria requerida para aprovação da ordem do dia. Portanto, tendo em conta que o artigo 88, número 5, foi aplicado para o caso de manutenção, deve ser aplicado para todos os casos. Esta é a posição da mesa. Entretanto, eu disse que a mesa não participa no debate. O debate é da competência da plenária. Portanto, nós devolvemos o debate à plenária.
Senhor deputado Rui Soares tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Troco o meu colega Emanuel Barbosa. Muito obrigado, senhor deputado Emanuel Barbosa tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, acho estranho que o senhor deputado Rui Semedo nos venha dizer que a reunião ainda não começou. Já votamos, já estamos a deliberar. Entretanto, diz que a reunião não começou. Tem que nos explicar, na sua concepção, quando é que começa a reunião. Depois queremos aqui esclarecer que o que foi submetido à votação foi a retirada da proposta de lei. Agora, nós não entendemos que a apreciação do projeto de ordem do dia, que o regimento exige a maioria absoluta para ser aprovado, os senhores querem aprovar a retirada com minoria. É isso que os senhores pretendem. Estão a dizer que o diploma deve ser retirado com os seus votos, mas os senhores são minoria. Portanto, nunca conseguem ser maioria absoluta. Queira compreender isso, senhor deputado Rui Semedo. Depois, agora é preciso aqui sublinhar e dizer o que está por detrás de tudo isto. O que está por detrás de tudo isto é que o PSCV, como é contra a cooperação descentralizada, como é contra a questão das polícias municipais, não quer que essas matérias sejam aqui discutidas. A questão é esta, pura e simplesmente, não estejamos aqui a escamotear a verdade, a arranjar esquemas para que essas questões importantes não sejam discutidas. Assuma a vossa posição perante os cabo-verdianos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Passa a palavra ao senhor deputado Felisberto Vieira. Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito esta minha primeira intervenção para saudar todas as mulheres parlamentares de Cabo Verde, saudar a rede das mulheres parlamentares de Cabo Verde e saudar todas as mulheres de Santo Antão à Brava e na diáspora por este belo e simbólico dia, 27 de março. É uma luta de todos nós. Sobre a matéria em pauta, Sr. Presidente, nós estranhamos a intervenção do Sr. líder da bancada parlamentar do Movimento para a Democracia, quando coloca a questão numa hipotética ideia de revogar o ato eleitoral praticado antes do pedido da suspensão. Eu penso que, do ponto de vista regimental, não é possível. Não é possível. Portanto, houve um ato eleitoral para supressão de um ponto da agenda e o MPD não teve maioria para bloquear, conforme a sua intenção política, bloquear esta retirada. E, portanto, a proposta do MPD de bloquear não consolidou, não consumou, porque não teve maioria para o efeito. E, portanto, nos termos regimentados, em conclusão, a proposta cai, a proposta da agenda cai automaticamente. E não há nenhuma possibilidade, do meu ponto de vista, sem ser homem de direito, não há nenhuma possibilidade aqui material e objetiva da revogação deste preceito e deste momento do ato praticado pelo Parlamento cabo-verdiano. Seria uma cabo-verdura de todo o tamanho, seria o desprestígio à Casa Parlamentar, a autoridade política dos senhores deputados da Casa Parlamentar exercendo um direito de potestativo de votar diplomas. Isto, para mim, é líquido, e ponto final. Agora, eu não vou entrar na questão do MPD ter legitimidade para remobilizar os seus deputados e ter a maioria na sala. Eu já vivi essa experiência como líder parlamentar, já vivi essa experiência. Tanto, não vou entrar nessa questão porque
não é o fundamental neste momento. Portanto, agora, neste momento, o facto de o MPD já ter a maioria requerida de 28 deputados, 38 deputados, para poder fazer o seu diploma, pedir a revogação do ato, isso já é excessivo. Isso já é excessivo. Isso já é demasiado excessivo. Última questão, Sr. Presidente. O deputado vice-presidente da bancada, o deputado Manuel Barbosa, às vezes vou utilizar uma frase para que não dá acesso a 114. Às vezes fica quase que bloqueado frente a uma árvore e que não lhe permite ver a floresta. Nós estamos a tratar uma matéria sensível e importante. Agora, vir dizer que é tudo isto porque o PCV não quer polícia municipal, não quer cooperação centralizada. A lei de cooperação centralizada é de 2010. Iniciativa desta maioria. É de 2010. É de 2010. Não é? É de 2010. E lei sobre polícias municipais. Houve uma iniciativa, vou terminar. Houve uma iniciativa do MPD, houve uma iniciativa do PICV, do governo. Nós negociamos na altura, criamos uma comissão paritária, votamos os dois projetos, fundimos dois projetos, é um único projeto. Só havia 2 ou 3 pomos da discórdia. E está na ata da Assembleia. Portanto, não lhe fica bem vir dizer que, por causa deste casinho, é um casinho, um caso. Gosto deste caso, e dizer publicamente que o PICV é contra a cooperação centralizada, é contra a Polícia Municipal. Portanto, só queria fazer, em nome do grupo parlamentar, esta pontuação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedia aos senhores deputados que cingíssemos ao ponto em debate, a questão em debate, que tem a ver com a aprovação da ordem do dia. O debate, no verdadeiro sentido da palavra, fica para depois da aprovação da ordem do dia. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Soares, líder da bancada parlamentar do MPD. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua chamada de atenção. Vamos cingir estritamente à questão da aprovação da agenda. Quero dizer ao colega deputado Luisberto Vieira, nós não estamos a pedir a revogação de qualquer ato eleitoral. Vamos aos factos. Foi feito um pedido de retirada do ponto 2 da ordem do dia, ponto relativo à cooperação internacional descentralizada. O pedido de retirada não obteve o número de votos para ser retirado. Este ponto não pode ser retirado. Foi o que se votou. Votou-se. Quem se pronunciou a favor da retirada, quem se pronunciou pela não retirada do projeto, do ponto do projeto antes da ordem do dia. Sr. Presidente, para pouparmos razões, o artigo 88, no seu número 5, diz, depois de submetida à apreciação dos deputados, o projeto da ordem do dia é aprovado se obtiver a maioria absoluta, os votos da maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Por conseguinte, o que nós pedimos, fazemos o requerimento à mesa para submeter à aprovação pelo plenário do projeto de ordem do dia, conforme foi aprovado em Conferência de Representantes, com a manutenção do ponto que não foi retirado da ordem do dia. Muito obrigado. Há um requerimento. Temos 4 deputados inscritos: o deputado Orlando Dias, o deputado Júlio Correia, o deputado José Sanches, o deputado António Monteiro. Agora pede o deputado Walter Évora, pede o Núñez Silva, pede o João Batista, pede o Felisberto Vera
por uma questão de... Portanto, com todo esse número de deputados inscritos, nós estamos na aprovação da ordem do dia. A mesa vai admitir o requerimento. Era para interpelar a mesa, Sr. Deputado. Tenha bondade. O Sr. Deputado Júlio Correia apenas para interpelar a mesa. Sr. Presidente, obrigado por me ter concedido a palavra. Sr. Presidente, eu acho que Vossa Excelência tem só um caminho. Não é que tenha só este, terá outros, mas eu acho que devia suspender esta sessão e pedir uma reunião da Conferência de Representantes. Porque, efetivamente, aquilo que o voto retirou não se pode repor. Porque não estaríamos a abrir aqui uma escola que eu não sei o que é que isso para o futuro ia dar. Eu acho que o meu amigo Rui Figueiredo pode ter dúvidas, mas o regimento não tem dúvidas em relação a esta matéria. Votamos, feliz ou infelizmente, Sr. Presidente, nós votamos. E este ponto caiu da agenda. Agora temos que refazer a agenda. Eu acho que aqui o caminho é Vossa Excelência convocar a Comissão, a Conferência de Representantes, refazer a agenda e começarmos a trabalhar. Porque ir por outro caminho, esgrimarmos aqui, eu também não sou jurista, mas esgrimarmos aqui argumentos que contrariam formalmente o regimento da Assembleia Nacional, Sr. Presidente, eu vou lhe dizer mais uma outra coisa, não é a primeira vez. Isto já aconteceu, já tivemos problemas várias vezes da aprovação da ordem do dia com estas votações. O que se fez foi exatamente este, suspendeu-se, aquilo que já se retirou, retirou-se. Suspendeu-se, reuniu-se a Conferência de Representantes e refez-se a agenda de trabalhos. Eu não penso que encontrará outra via mais saudável do que esta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ainda ao Sr. Deputado Orlando Dias para interpelar a mesa e ao Sr. Deputado António Monteiro e temos que decidir sobre essa questão. Não podemos passar palavra ad eterno. Mas já está um do PICV, vou passar a um do MPD e a um da UCIR. Sr. Deputado Orlando Dias tem a palavra. Sr. Presidente, eu, de facto, a proposta do deputado que me antecedeu não compreendo, por ser um deputado experiente. Sabe perfeitamente que a Conferência de Representantes não sobrepõe ao plenário. O plenário é soberano. O plenário tem a competência de aprovar a agenda. Nós estamos em plenário, não vamos esperar convocar conferência de representantes. Veja, imagine só o que o senhor deputado disse. Não, o plenário está reunido, é soberano, tem os 72 deputados aqui reunidos com uma força maior a conferência de representantes para aprovar, portanto, a agenda, Sr. Presidente. Eu penso que estamos bem, vamos aprovar esta agenda com a maioria exigida, não um ponto, mas a agenda toda, não é? E depois o PICV deve estar a ganhar tempo, porque não está aqui a sua líder e está com alguma desorientação, portanto vamos trabalhar para digamos, produzirmos. Nós temos que produzir neste Parlamento. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para interpelar a mesa, tem a palavra o Sr. Deputado António Monteiro, em representação da UCID. Tenha bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, por aquilo que nós temos ouvido aqui, nós queríamos interpelar a mesa no seguinte. Este Parlamento, algumas horas atrás, votou a manutenção e a retirada de um ponto da agenda. Por não existir um número de deputados suficientes que permitiria a manutenção deste ponto, o Sr. Presidente foi claro, dizendo que o ponto cairia e foi também claro na renumeração dos pontos desta agenda. O que nós estranhamos neste momento, Sr. Presidente, é aquilo que nós estamos a assistir. O MPD realmente tem a maioria dos deputados, mas na altura em que se votou, o MPD tinha só
36 deputados que, por força do regimento, não conseguiu os seus intentos. Agora, vir neste momento dar como algo adquirido aquilo que foi rejeitado pelos votos e pela força da lei é um precedente enorme e é um precedente terrível, Sr. Presidente. Nós estamos em democracia, tenham calma, por favor. Nós estamos em democracia e a democracia exige que realmente as coisas funcionem como está estipulado na lei. Porque iremos abrir aqui um precedente que depois terá consequências que nós não poderemos mais tarde controlar. De maneira que eu gostaria de apelar ao bom senso dos senhores deputados, pedir ao senhor Presidente da Mesa para manter a sua posição, que há bem poucas horas frisou, para aprovarmos sim a ordem do dia, com a ausência do ponto número 2, que acabou por cair, ponto este que dizia respeito à cooperação descentralizada. Poderá vir no mês de abril e nós iremos aqui discutir sem sombra de dúvida. De maneira que eu quero interpelar a mesa é neste sentido. Tomou-se uma decisão, fez-se a votação e fez 2 votações e não uma, e penso que nós não podemos fingir que nada aconteceu. Nós não estamos no mundo do fingimento. Nós estamos no mundo real e a nossa democracia exige que realmente isso aconteça. Obrigado. Senhor deputado, de facto, houve 2 votações. Ainda bem que o senhor deputado, na altura, alertou a mesa que, para se manter o ponto, no projeto da ordem do dia, eram necessários 37 votos, pelo menos, não é? Não aconteceu. E a mesa pergunta se, com 28 votos também a favor, se deverá... A mesa está a perguntar. Calmem. A mesa, como disse, a mesa não participa no debate. A mesa estará de esclarecimentos suscitados pelo senhor deputado António Monteiro. E o plenário é soberano. Nós temos ainda a ordem do dia em debate, até porque há o ponto que tem a ver com a constituição da Comissão de Inquérito Parlamentar, não é? Da Comissão Parlamentar de Inquérito. Por isso ainda estamos em aprovação da ordem do dia. Os senhores deputados aqui é que devem decidir sobre a aprovação ou não da ordem do dia. A mesa já ouviu todos os grupos parlamentares, já ouviu a UCID, já viu o governo, e não nos resta outra coisa perguntar ao grupo parlamentar do MPD se mantém o requerimento. Eu peço a compreensão. O senhor deputado Nunes está a pedir a palavra para a interpelação. Calma, tenha calma. Mas a mesa coordena os trabalhos e a mesa deve coordenar os trabalhos no sentido da produtividade. Portanto, neste sentido, nós perguntamos ao grupo parlamentar do MPD se mantém a proposta, portanto, se mantém o requerimento. Mantemos, Sr. Presidente. Mantendo o requerimento, vamos passar ao voto do requerimento. Temos que votar primeiro o requerimento e depois passar. Então, nós vamos votar o requerimento feito pelo grupo parlamentar do MPD, através do seu líder parlamentar, de se manter o número 2 do quarto romano como está, tendo em conta que as maiorias requeridas para a sua retirada portanto, a maioria requerida para a sua retirada não aconteceu. E a maioria requerida para a sua manutenção não aconteceu, mas veio o número 2 árabe incluído na ordem do dia. Nós vamos dar a ordem do dia à votação. Depois do requerimento. Sim, a ordem do dia todo. Depois do requerimento. Quem vota a favor do requerimento?
Muito obrigado. Contem bem, contem bem. Quem vota contra o requerimento? Muito obrigado. Quem se abstém? Eu queria chamar a atenção. Só um momento. Só um momento. O senhor deputado Felisberto Vieira não votou e diz o regimento que o deputado presente na sala deve votar. Se não quiser votar, não fica bem, né? O deputado deve votar. Por imposição regimental, não é? O senhor deputado é muito rural. Não, ele não votou. Disse que não votou, não é? Não votou. Não votou. Então, vamos avançar sem considerar o seu... Aliás, o senhor não votou, portanto não temos que considerar. Estou a evocar... Não tem a palavra agora, não tem a palavra. Desculpe, mas agora já não pode ter a palavra. Estamos no processo de votação. Estamos no processo de votação. Portanto, qual é o resultado? (24) PC. O requerimento feito pelo grupo parlamentar do MPD foi aprovado com 37 votos a favor da bancada do MPD, 27 votos contra, sendo 24 da bancada do PAICV e 3 dos deputados da UCID. Senhor deputado António Monteiro, pede a palavra para... Declaração de voto. Tenha bondade, senhor deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, os deputados da UCID votaram contra o requerimento por considerarmos que este requerimento veio dar uma machadada à democracia cabo-verdiana. Não é aceitável que numa casa parlamentar em que se recorre ao voto para manutenção ou suspensão de um ponto da agenda, o partido que tem a obrigação de ter aqui os deputados suficientes para, com força no regimento, poder aprovar, não o ter feito, porque não teve os 37 deputados, tinha 36, suspendermos os trabalhos por mais de 30 minutos e virmos agora dar o dito por não dito. O voto, a partir de hoje, nesta Casa Parlamentar, passa a ter o significado que a maioria desta Casa bem entender. Já não é o voto um instrumento da democracia, porque o MPD, neste momento, fez tábua rasa do voto e isto é inadmissível e nós, os deputados da UCID, não aceitamos e não admitimos isso. Nós lutamos pela democracia, continuamos a lutar e não permitiremos que a maioria, seja ele que maioria for, imponha as suas regras a seu belo prazer. Nós temos instrumentos jurídicos, nós temos aqui, nesta Casa Parlamentar, as balizas com que nós devemos ser conduzidos e termos este desfecho que acabamos de ter é uma machadada e isso não fica bem a democracia cabo-verdiana. A democracia foi manchada pelo partido que sustenta a maioria nesta Casa Parlamentar, o MPD. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela declaração de voto. Para uma declaração de voto, passa a palavra ao Sr. Deputado João do Carmo. Sr. Presidente, muito obrigado por nos conceder a palavra. Este momento deve ficar registado na Assembleia e na democracia em Cabo Verde. Nós votamos contra o requerimento porque entendemos que a política não deve ser feita à força. E, verdadeiramente, o MPD exerce a sua maioria contra
as leis da República. O MPD, de facto, tem uma relação estranha com o poder. Verdadeiramente constitui um perigo à nossa democracia estarmos na Assembleia, o órgão máximo do nosso sistema político, e termos aqui, presenciarmos aqui atos desta natureza. Nós, como deputados mais novos aqui, eu fiquei a perguntar-me, quando o MPD tinha as duas maiorias qualificadas, o que o MPD fazia nesta casa parlamentar. E senti-me agora, como um dos deputados mais novos aqui, senti-me como é que os nossos camaradas, comandante Pedro Pires e o camarada Aristides Lima na altura, sentiam. É de facto um sentimento de que este país corre mal quando o MPD está no poder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela declaração de voto. Para uma declaração de voto, o Sr. Deputado e líder parlamentar do MPD, Rui Figueiredo Soares, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Votamos um requerimento para passarmos à votação do projeto de ordem do dia. Parece que este requerimento votado dá aso aqui a grandes estados de alma, estado de espírito, a voltar aos camaradas, a voltar a dar-se bem ou não com a democracia. Parece que o povo não tem razão, Sr. Deputado, que acabou de fazer a declaração de voto. O povo, em 2016, deu ao MPD a vitória em todas as eleições que houve lugar. Se o PICV está contrariado com o povo, que o diga. Foi o povo. É assim mesmo. Me parece muito estranho. É estranho que, aproveitando uma declaração de voto, o Sr. Deputado venha dizer que o MPD dá-se mal com o poder. O povo, então, é que não se dá com a democracia. Será isso, Sr. Deputado? Parece que há equívocos de grande monta nesta Casa Parlamentar. A mesma coisa em relação aos colegas, ao colega do CID que fez a declaração de voto, aqui relativamente à declaração de voto quanto ao requerimento para se votar o projeto de ordem do dia. O que nós dissemos, desde que começamos os trabalhos, às 9h30, estamos a discutir a ordem do dia, o que nós fizemos e votamos a favor foi de um requerimento para se passar à votação do projeto da ordem do dia nos termos do artigo 88, número 5 do regimento. Parece que o Sr. Deputado tem dúvidas, mas, salvo erro, foi isso que nós acabamos de votar. O projeto da ordem do dia. Houve um pedido de retirada de um ponto da ordem do dia. Votaram alguns deputados, 28, a favor da retirada, 36 votaram contra a retirada do ponto. Agora impõe-se votar o projeto da ordem do dia conforme apresentado pela Conferência de Representantes. E os nervosismos aqui são dispensáveis. Passemos, Sr. Presidente, à votação e vamos fazer aquilo que os cabo-verdianos querem. Ver este Parlamento a discutir as questões que interessam. Em democracia, nenhum de nós tem lições, certamente, a tomar das outras bancadas. Não vamos pretender dar lições. Isto parece absurdo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Líder Parlamentar, pela declaração de voto. Passamos, então, Sr. Deputado António Monteiro. Artigo 115. Artigo? 115. Protesto. 115 é protesto, se não estou em erro. Senhor Deputado, há um requerimento para se passar ao voto. Eu pedi a sua compreensão, nós passamos ao voto, depois utilizaria a palavra para protesto, não faz questão, porque há um requerimento, não é? Já votámos o requerimento, não podemos cortar. Disse, quando se admite o requerimento, passe de imediato ao voto. Portanto, eu
Pedi a sua compreensão. Está bem? Muito obrigado. Então passamos então ao voto. Nós vamos passar então ao voto. Pergunto, deputados que votam a favor. Quem vota a favor? Muito obrigado. Quem vota contra? Muito obrigado. Quem se abstém? Portanto, temos mais um deputado que volta a não votar. O senhor deputado Felisberto Vieira não votou à revelia do regimento. Portanto, qual é o resultado? O projeto da ordem do dia foi aprovado com 37 votos a favor da bancada do MPD, com 27 votos contra, sendo 24 da bancada do PAICV e 3 dos senhores deputados da UCID e nenhuma abstenção. Portanto, fica aprovado o projeto da ordem do dia. Para uma declaração de voto, tem a palavra o senhor deputado António Monteiro. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, os deputados da UCID votaram contra o projeto de aprovação da ordem do dia, não pelo conteúdo desta mesma ordem do dia, mas pela forma antidemocrática que assistimos hoje nesta Casa Parlamentar. Votamos contra porque nós entendemos que em democracia é preciso ter-se respeito pelas regras do jogo democrático. E o que nós assistimos hoje nesta Casa Parlamentar, nem de perto, nem de longe, foi um respeito pelas regras democráticas. Votamos ainda contra por entendermos que a democracia é um bem maior que este país tem e é um valor que deve ser bem salvaguardado. E não se pode, à força dos números, impor aquilo que o partido que tem a maioria entende que deve impor. Demos um mau exemplo na democracia cabo-verdiana hoje, demos um mau sinal aos cabo-verdianos e àqueles que estão neste país e àqueles que nos apoiam. Espero que este momento aqui nesta Casa Parlamentar seja única e que ela não volte a repetir-se mais. Porque se a voltar a repetir, nós poderemos dizer que realmente a democracia precisará do povo para dar um outro caminho, porque aquilo que nós assistimos aqui hoje não é democracia, mas sim ditadura da maioria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela declaração de voto. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado João Batista Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, do PAICV, votamos contra a ordem do dia, também não pelo seu conteúdo. Na verdade, o PAICV tem iniciativas importantes que naturalmente deseja discutir e, se possível, ver aprovado durante esta sessão parlamentar. Nós votamos contra para expressar a nossa indignação
pela forma como o MPD está a conduzir os trabalhos no Parlamento e, seguramente, ao nível de todo o país. Aquilo que nós consideramos, efetivamente, com um déficit considerável de cultura institucional. A democracia, ela é, acima de tudo, procedimental. Ela é, acima de tudo, procedimental. Existem procedimentos que nós devemos seguir na perspectiva da consolidação, efetivamente, da nossa democracia. E nós temos registrado momentos, situações que não compaginam, efetivamente, com uma perspectiva procedimental da democracia e uma perspectiva que possa conduzir à consolidação da democracia cabo-verdiana. O regimento cabo-verdiano é claro. A sua sistemática diz claramente que há uma fase da preparação da reunião, é uma fase da reunião propriamente dita. E diz-nos claramente o artigo 88 do regimento que a ordem do dia ela é fixada pelo Presidente da Assembleia Nacional, ouvido a Conferência de Representantes. E diz o número 5 deste artigo que após apreciação, não é verdade, pela plenária, o documento é submetido à votação. Após apreciação, digo bem, diz o número 5 do artigo 88. É nesta fase de apreciação é que nós fazemos a discussão que acabamos de fazer. Chegamos a um ponto em que, face à discordância de um diploma agendado, por não haver o parecer competente, que o MPD não foi capaz de solicitar a tempo e assumir a responsabilidade de quem está a governar. O diploma foi submetido à votação. Perguntou-se à plenária quem era a favor da retirada. O PSV votou a favor da retirada do diploma. O MPD votou contra a retirada do diploma. Perguntou-se novamente à plenária quem é a favor da manutenção do diploma. O PSV votou contra a manutenção do diploma. O MPD votou a favor. Porém, o diploma não passou porque não tem a maioria suficiente. Os senhores devem assumir a vossa responsabilidade. O que está em causa aqui é a maioria de aprovação para manutenção. Não é no projeto de ordem do dia que vai ser submetido para a votação final. Os senhores não tiveram a maioria, perderam essa fase da votação. Não é verdade? E o que é que fizeram? Estão agora a introduzir pela janela aquilo que foi proibido entrar pela porta. Portanto, isto em democracia é intolerável. E o povo, efetivamente, vota e vota sempre bem. Mas o povo não dá carta branca. O povo não vota por uma maioria para fazer aquilo que bem entender a revelia da lei num Estado de direito democrático. Isto é inconcebível, isto é intolerável, isto é inaceitável. Os senhores podem ditar com a força da vossa maioria que o povo vai acompanhar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela declaração de voto. Para a declaração de voto, passa a palavra ao Sr. Deputado Rui Soares, líder parlamentar do MPD. Obrigado, Sr. Presidente. Começava por esta última parte. O povo vai avaliar de certeza absoluta. O povo já deu sinais de que a democracia vem do povo e nele, povo, a democracia se concentra. Nós não temos dúvidas em relação a este aspecto. Quanto às questões aqui trazidas, o Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia votou a favor deste diploma, cumprindo todos os requisitos legais, regimentais e constitucionais nesta matéria. Votou-se e aqui, tanto o Grupo Parlamentar do PICV como os deputados do CID não poderão fugir a uma verdade. Votaram contra o conteúdo desta ordem do dia, que inclui, nomeadamente, a questão da cooperação internacional descentralizada e a questão das polícias municipais. Por mais que nos venham dizer que votaram por questões procedimentais, a verdade nua e crua é esta. Votaram contra o conteúdo. Não querem que se discutam estes e outros diplomas na ordem do dia. Não há voltas a dar. Não há voltas a dar nesta matéria. Votou-se contra a retirada, votou-se a favor. Eu gostaria de perguntar quem fez o pedido para manutenção. Quando é que se discute a manutenção? Depois de apreciada, passa-se à votação. Não sei onde é que o colega deputado inventou aqui que vai-se discutindo, vai-se votando e depois vota-se
finalmente votação final global. Parece-me ser contrário. Vou ler, como os colegas têm dúvidas, depois de submetido à apreciação dos deputados, o projeto da ordem do dia é aprovado se obtiver os votos, etc, etc. Por conseguinte, aqui não há qualquer confusão. Nós submetemos o projeto da ordem do dia como vinha. O projeto é este que temos em mãos. É este que foi submetido à votação. Não há como dar voltas. Falou-se aqui de ditaduras. Parece que está a querer introduzir uma ditadura das minorias. Não há. Da parte da maioria, nós não temos história de ditadura. Nós não compaginamos com a ditadura. Não faz parte da nossa cultura. Mas também não vamos introduzir aqui ditaduras de minorias que propõem retiradas de pontos, não conseguem o número de votos necessários e pretendo que assim seja. Para terminar, Sr. Presidente, andamos bem nesta matéria. A Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde já nos informou que deu entrada já ao parecer, na Assembleia Nacional, o parecer relativo às polícias municipais. Informaram-nos também que antes da discussão do diploma da Cooperação Internacional Descentralizada, irão dar entrada ao parecer na mesa da Assembleia Nacional. Estaremos em condições de discutir com os pareceres emitidos pela Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. Isso é que nos interessa, isso é que o povo quer. Que governemos com calma, tranquilidade, mas assumindo, sem qualquer complexo, os votos que o povo deu ao MPD em 2016, em todas as eleições, para aumentar o seu nível de felicidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela declaração de voto. O Sr. Deputado António Monteiro tinha pedido palavra ao abrigo do 115. Pergunto. Protesto em relação a quê? Fazer o protesto em relação ao assunto que estamos aqui a debater, Sr. Presidente. Porque o 115 regula o uso da palavra para protesto. Eu sei. Tenha bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós pedimos a palavra para lavrar o protesto, porque entendemos que a democracia nesta Casa Parlamentar foi hoje fortemente beliscada. E nós não estamos aqui a exigir que a minoria imponha as suas regras. E nem tampouco aceitamos que a maioria imponha as suas regras, impondo-nos, como eu disse há bocado e volto a repetir, a ditadura da maioria. Não queremos nenhuma coisa nem outra. O que nós queremos, Sr. Presidente, é que nesta Casa Parlamentar, e quero que isso fique bem claro neste protesto, é que os procedimentos, aquilo que vem no regimento, aquilo que diz a Constituição e demais leis da República sejam cumpridas na íntegra. Nós, Sr. Presidente, aqui nesta Casa Parlamentar, disse há bocado e volto a frisar outra vez, fizemos 2 votações. E não havia um número suficiente de deputados por parte da maioria para se fazer vingar a ideia de se manter a linha. De forma que nós tivemos um procedimento e voltamos atrás nesse procedimento. O CID quer que nesta Casa Parlamentar as leis sejam cumpridas. Simplesmente isto. O povo quer que a democracia ganhe espaço cada vez mais amplo para podermos ter realmente um país que seja referência em África e a nível do mundo, em termos de democracia. Mas com estes sinais, a imposição da maioria, a UCID tem dúvidas se chegaremos lá. De maneira que o protesto é precisamente para isso, para ficar claro que nós não aceitamos esta forma de fazer política e queremos que a democracia ganhe, porque a UCID, desde 1978, tem estado a lutar pela democracia e vai continuar a estar e não permitiremos que ninguém atropele esta mesma democracia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, fez o protesto ao abrigo do 115. O número 3 diz que
não são permitidos protestos a pedidos de esclarecimentos e às respostas, bem como a declaração de voto, não é o caso. Portanto, por isso é que lhe foi concedida a palavra para fazer protestos. Não é o caso. Não é o caso. E fica registado o seu protesto. Nós queremos dizer que a mesa simplesmente cumpriu o regimento. Portanto, é o plenário soberano. O plenário pediu a suspensão. Nós não tínhamos como impedir essa suspensão. Concedemos a suspensão. Não é? E depois o plenário... Não. Portanto, está registado o seu protesto, senhor deputado. Muito obrigado.